Olá, eu sou Natália Ova, Executive Master Coach, apaixonada pelo seu desenvolvimento. E o que me move, essa paixão diariamente em estar sempre desenvolvendo conteúdos que sejam relevantes para tornar o seu dia mais leve, seu dia mais feliz, mais produtivo. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Para falar dele, eu quero abrir um pouquinho mais sobre quem é a Natália Ova, né? O que faz a Natália Ova. Eu quero falar sobre o tempo, né? Sobre essa preciosidade desse recurso incrível que nós temos. Então, eu tenho 2 filhos, Sara de 8 anos e Levi de 4 anos, tenho uma casa, tenho um marido, tenho uma profissão no qual eu sou profundamente grata a Deus e extremamente apaixonada por aquilo que eu faço. E eu tenho 2 empresas, tá? No qual eu trabalho ativamente e como coaching acabo desenvolvendo projetos para outras empresas. Então existem muitas pessoas à minha volta que dependem do meu trabalho, dependem do meu resultado, dependem das minhas funções a serem executadas. E foi um arranca-rabo, muita coisa acontecendo para que eu conseguisse voltar para o mercado de trabalho com 2 crianças, do qual eu sou apaixonada. E a maternidade sempre foi um sonho para mim. Então, aquele dilema de toda mãe, né? Como conseguir ser uma mãe excelente, com uma vida profissional totalmente ativa, como voltar. E aí eu fui aprendendo que o tempo que antes eu tinha ele como meu inimigo, eu entendi que eu precisava que ele fosse meu melhor aliado, para que eu pudesse desenvolver todos os meus papéis no qual eu tenho hoje, que é uma disposição de uma forma cada vez mais excelente. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos ajustes acontecem, alguns furos no nosso dia pode acontecer, mas de um tempo para cá, minha produtividade tem sido incrível. Quando eu paro para contar para os meus amigos os meus afazeres, qual é a minha entrega, eles olham e falam como você consegue. E eu tenho conseguido graças a um start que eu tive, um despertar, de que eu precisava entender que o tempo é um recurso que precisa ser administrado. Então a primeira dica que eu quero te dar é exatamente isso, que o tempo ele é um recurso que precisa ser gerenciado e não ser levado no automático. O que é o automático? O automático nos faz colocar as nossas atividades rotineiras e aquela sensação que a gente tem de vazio, de não produtividade, é porque nós fazemos muitas coisas e não chegamos a lugar algum. E eu comecei a compreender isso e a entender que para eu gerenciar meu tempo, eu precisava estabelecer quais eram os meus objetivos, quais eram as minhas entregas, o que eu precisava entregar, quais eram os resultados que eu precisava entregar. E aí eu comecei a elencar junto com isso quais eram então as atividades e tarefas que eram profundamente importantes e que tinham um impacto muito alto sobre essa entrega, sobre esses resultados. E daí então eu identifico que o tempo pode ser gerenciado. E aí depois eu estabeleço quais são os resultados, aonde eu preciso chegar, quais são as minhas entregas, como mãe, como mulher, como amiga, como filha, como profissional, com todas as funções que eu tenho. E aí eu fui entendendo tudo isso, elencando as tarefas, tá? E colocando as prioridades. Então aquilo que tinha grande impacto nos meus resultados, eu entendia que eu precisava incluir na minha agenda. E para eu incluir na minha agenda, eu precisava pegar a minha agenda e verificar ali quais eram as atividades que eu tinha rotineira de todos os dias que tinha impacto nenhum ou impacto muito baixo a respeito dos meus resultados, daquilo que eu precisava ser e fazer. E aí foi muito simples, porque eu identifiquei o que eu podia eliminar e o que eu podia delegar para outras pessoas fazerem, porque aí me sobrava na agenda tempo para colocar as atividades que eram de grande impacto e grande relevância. E quando eu comecei a colocar essas 3 coisas simples, tá? Muito fácil de se fazer, tá? Mudou a minha rotina, mudou a minha produtividade e hoje a minha agenda é milimetricamente gerenciada e eu consigo ter uma produtividade interessante com uma qualidade de vida maravilhosa, tá? De ser uma excelente mãe, de ter tempo com qualidade com os meus filhos, de me dar ao luxo, às vezes, de no meio da semana poder sair com eles, poder estar com eles, ou até mesmo de fazer alguma viagem, ou de estar com as pessoas que eu amo, tá? E continuando com a produtividade. Então, quando eu entendi que o tempo é um recurso que necessita de gerenciamento e para isso determinar os resultados, aonde eu quero chegar. E aí sim eu consigo identificar
as atividades, as tarefas e ver o que é eliminável e delegável. Eu comecei a colocar na minha agenda uma produtividade muito alta e muito interessante, e qualidade de vida, que para toda mãe é muito importante. Se você lembrou de alguém que precisa disso, de gerenciamento de tempo, que está um pouco perdido em relação a isso, compartilhe esse vídeo com ela. Se você tem alguma sugestão, comente aqui também. Se você considera que algo precisa ser melhorado no conteúdo, comente também. Para mim é muito importante poder me desenvolver e me aperfeiçoar para cada encontro nosso. Eu posso entregar sempre conteúdos relevantes, conteúdos que vai fazer parte do seu dia a dia e mudar também a sua história, a sua vida, te levando para cada vez mais perto dos seus objetivos, tá certo? Em algum lugar tá aqui a descrição do nosso canal no YouTube, da nossa fanpage no Facebook. Entra lá, curte, vem nos acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Um grande beijo.